Espaço 360, Papo com Informação. Estamos aqui com mais uma edição do Espaço 360. Hoje com um convidado especial que de pronto atendeu o nosso convite e hoje veio contar um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória. Nós vamos conhecer então Sérgio Fontelas. Tudo bem, Sérgio? Tibe, eu fico muito feliz por ter recebido esse convite, né? Para mim é de grande valia. Até porque as pessoas têm que saber também quem que é o Sérgio Fontelas, né? Então, eu tenho certeza que através desse canal muitas pessoas vão saber. Com certeza. E é por isso que nós abrimos essa oportunidade para que você também venha contar a sua história, para que você venha participar, sentar aqui na nossa cadeira na produção do Blick Vídeo, a produção dos melhores podcasts do Brasil. E você tem essa oportunidade, convido você a fazer contato conosco para sentar aqui e bater um papo contando um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória. Sérgio, antes de nós iniciarmos aqui a história do Sérgio Fontelas, eu gostaria que você fizesse uma retrospectiva, e como a gente fala de história, você contasse um pouco da sua infância, onde você nasceu, seus pais, a sua educação. Fala pra gente. Bom, Tibe, na verdade, nós viemos de uma família humilde, como a maioria dos brasileiros, né? Nós não nascemos num berço evangélico, como muitos até mesmo pensam, né? O que nos trouxe a vir a conhecer a palavra, né, o Evangelho, foi os sofrimentos, foram as dificuldades. Você sabe que a pessoa, quando ela passa por dificuldades, muitas vezes ela fica desesperada. E no desespero ela faz muitas besteiras, né? E eu me recordo que, mesmo pequeno, mamãe e papai eles sempre tiveram problemas, né? E a gente acabou acompanhando esses problemas. Eu costumo falar que, infelizmente, papai era um pai ausente. Não digo que com isso eu fiquei triste, eu fiquei decepcionado com ele, mas a gente sabe que o desejo é de sempre estar próximo dos pais. E com isso, mamãe ela teve que começar a trabalhar sozinha. Eu me lembro que pequeno, tanto eu quanto a minha irmã mais velha, antes mesmo deles terem a nossa terceira irmã, ela usava uma bolsa de manicure e ela ia de porta em porta, oferecendo o seu trabalho, conquistando a freguesia. E eu me via na obrigação de poder mudar essa situação, de procurar auxiliá-la. Só que mamãe tinha um problema. Mesmo passando por essas dificuldades, mamãe era diabética. E você sabe que a tecnologia, o avanço da medicina mexe muito com o ser humano, porque hoje a pessoa diabética, a coisa mais simples que tem é ela tomar a insulinazinha dela, resolver os seus probleminhas, ela consegue viver uma vida estável, uma vida, pode-se dizer que até bem. Só que naquela época não. Mamãe tinha muitas crises. E quando vinha a crise da diabetes, eu sofria muito. Porque ela virava para mim, muitas vezes ela deitava na cama e ela falava assim: Serginho, mamãe vai morrer. Agora, Tibe, imagine a cabeça de uma criança quando a mãe dizia assim para ela assim, ó, mamãe vai morrer. Eu sem pai e eu ficava me imaginando sem mãe. E eu ficava desesperado. E ela falava assim para mim assim: Serginho, corre lá. Chama o Zezinho. O Zezinho era o farmacêutico que sempre acudia a mamãe no momento da crise. E eu me lembro que eu atravessava uma avenida na época que, para uma criança dos seus 4 para 5 anos de idade, era uma avenida perigosa. Você sabe que criança, para atravessar a rua, ela é totalmente estabanada. Ela nem não olha para um lado, não olha para o outro, ela vai e corre com tudo. E eu, com essa gana de resolver o problema de mamãe, eu atravessava com tudo. E o Zezinho prontamente estendia as mãos. E eu falo para você, Tibe, eu me recordo muito bem do avental que ele usava, se ele usava barba ou bigode, se ele usava óculos, a cor dos cabelos. Se você perguntar para mim a cor do balcão, eu falo para você a cor do balcão, setor de medicamentos, setor de remédios. Não foi fácil, não vou mentir para você, não. No entanto, quando eu passo com Sandra, muitas vezes na porta, quando meu filho solteiro ainda, nós passávamos na porta dessa farmácia, a gente falava assim. Aliás, eu falava isso para ele, assim, ó, papai frequentou muito esse local aqui.
E eu sempre falava isso com meu filho, às vezes falo com Sandra, com os olhos cheios de lágrima, porque a gente sabe que o sofrimento não é fácil, principalmente na vida de uma criança. E nós crescemos dessa forma. Foi quando, então, nós tivemos uma oportunidade de encontrar uma porta aberta. Na época, no ano de 1978, foi quando nós conhecemos o trabalho da Igreja Universal. Foi logo quando ela se instalou aqui. Ela saiu do Rio de Janeiro, veio para cá. Eu costumo até brincar com as pessoas que são próximas de nós que o Bispo Macedo ainda tinha cabelo na época, né? E a gente vê hoje o que se tornou a Igreja Universal. Mas, olha, graças ao bom Deus nós encontramos essa porta. E mamãe teve uma recuperação fenomenal. Foi o que me incentivou quando eu falo incentivo, na verdade, foi o que me vocacionou, né? A procurar ajudar o nosso próximo, né? Então, eu costumo dizer o seguinte também, Tibi. Eu fui uma criança que não tive infância. Porque, por ver essa situação, eu tinha que correr de um lado para o outro. Foi quando eu me vi na obrigação de ajudar nas despesas de casa. E quando criança, você já sabe, né? Na época, lá na Vila Maria, o Carrefour ele tinha aquela abertura para as crianças poder fazer um trabalho, né? É que, infelizmente, hoje em dia o pessoal fala que é exploração de trabalho infantil. Mas, olha, foi muito gratificante para mim, viu, Tibi? Porque foi lá que eu conseguia entender como é que funcionava a vida. Eu aprendi a ganhar o meu dinheirinho honestamente. Eu aprendi a poder trazer algo para dentro de casa e poder alimentar a família. E eu sou muito grato a isso. Foram fases difíceis, mas ao mesmo tempo promissoras e alegres, felizes, porque mesmo criança a gente estava lá, poxa, eu estou trabalhando, eu estou trazendo dinheiro para dentro de casa, e eu ficava feliz da vida. E assim foi a infância do Sérgio Fontelas. Olha que interessante. E para você que está nos assistindo aí, eu tenho, assim como... sempre quando a gente abre aqui o programa, eu gosto de fazer essa exploração para que as pessoas conheçam um pouco da história, porque muitas vezes eles nos olham pela, como dizem, olham pela a capa do livro, né? É verdade. E esse aí é um explorador, esse aí é isso e aquilo. E às vezes você não conhece. Aproveitador, né? Infelizmente. Muito bem. Mas tá aqui a oportunidade hoje com o Sérgio Fontelas contando a sua história. Bom, eu creio que dentro dessa infância também, você estudou aonde? Bom, aí entra um outro detalhe, né, que fica marcado na história da nossa Radialista vida. para né? radialista tem história, gente. Então senta que lá vem história. Mamãe, ela, com o serviço que ela começou a fazer, né, através da manicure, ela encontrou muitas amigas, viu, Tibi? E graças a Deus tinha muitas amigas que ela acabou conquistando que abriram portas. Quando eu digo abriram portas, me deram oportunidades também de estudar em colégios bons. Eu me lembro que quando criança, a minha primeira escola, o primeiro colégio, hoje já não existe mais, foi o Colégio Santo Antônio, no bairro do Pari. E ali, mamãe, ela conseguiu uma bolsa de estudo, né, através das amigas. E ali nós começamos a estudar. Aí do Colégio Santo Antônio, que hoje já não tem mais, nós mudamos para o Colégio Santa Terezinha, lá no bairro do Pari também. E foi a minha infância ali, foi o que eu aprendi, os meus estudos foram baseados tanto na escola de padres na época, né, o Colégio Santo Antônio, e de Fleiras, que era o Colégio Santa Terezinha. Hoje eu confesso ao senhor, eu não sei como está mais, mas ficou marcado para mim essa fase. Por quê? Porque era uma fase que é triste falar, mas eu me recordo que tinha momentos que os alunos hoje, graças a Deus, tem a alimentação nas escolas, tal, e na época tinha cantina. E, Tibi, os alunos, quando não queriam comer o lanche, me davam. Porque eu ficava com vontade de comer o lanche. E eles me davam, eu ficava feliz da vida. Os nossos uniformes, porque lá era uniforme, eram tudo ganhados. Eram os filhos das freguesas de mamãe que
que usavam, né, naquele ano letivo, e no ano seguinte vinha para mim e para minha irmã. E os dois andando com a roupinha que ganhava dos alunos. E às vezes, é claro, nós ficávamos meio sem graça, envergonhados, porque às vezes, você sabe como que é criança, né? E olha lá, tá usando a camiseta que eu usei no ano passado. É o bullying. É o chamado bullying, né? Na época a gente até Relevava. levava na brincadeira. Mas, poxa vida, ficou marcado para nós. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas é o Sérgio. Não, mas não é que é o Sérgio. Nós passamos por essa fase. Foi uma fase, sabe, é uma fase que marcou muito a nossa vida, mas graças a Deus passamos. E foi o que, não, sabe, que eu vejo ali que foi uma união que acabou tendo, né, entre mamãe, eu e minha irmã, sabe? Foi a forma de que nós víamos de estarmos unidos para poder fazer o melhor para a família, né? E graças a Deus nós conseguimos. Bom, dentro disso aqui, eu já ia, a sinergia ela é muito interessante, eu já ia até te fazer uma pergunta. Como foi que a sua trajetória te fez chegar até a vida pública? Então, quando a gente fala sobre a vida pública, a gente fala também que houve, claro, sem sombra de dúvidas, a interferência da igreja, né? Da Igreja Universal. Porque a partir do momento em que a pessoa ela começa a ter os ensinamentos dentro da igreja, nasce dentro dela um desejo de se envolver. Porque o que acontece? Eu não gosto de ficar parado. Eu gosto de me aproximar. Da mesma forma que eu tive o auxílio, eu gosto também de auxiliar, de poder estender a mão para aquelas pessoas, né? Principalmente as que são menos favorecidas, que passam por situações como eu passei, né? Então, eu procurei passar sempre a história da minha vida para as pessoas que eu sempre conversei. E a Igreja Universal, ela sempre procura fazer isso. É a forma que ela vê de se aproximar das pessoas. Não com interesse pessoal, mas sim com interesse de poder mostrar para a pessoa que existe uma saída para se resolver os problemas. E foi assim que aconteceu. Eu comecei a me envolver. E quando se fala sobre a vida pública, é justamente quando a vocação surge dentro de nós. Eu vou ser pastor. Ou seja, da mesma forma que Deus usou mamãe, né? Aliás, usou um homem para poder trazer a paz para dentro do meu lar, através da palavra de Deus, eu falei assim, poxa, por que eu não posso fazer o mesmo? Por que eu também não posso procurar fazer o melhor para o meu próximo? Eu vou fazer. E eu comecei a me envolver. É claro, a gente não nasce pastor. A vocação ela vem com o tempo. Então, eu comecei a me envolver na escolinha bíblica, porque é na escolinha que as crianças aprendem a palavra de Deus. E você sabe que tem um versículo bíblico, Tibe, que diz assim, olha, ensina a criança o caminho que ela deve de andar, porque quando ela for mais velha, ela não vai se desviar. Trazendo para os dias atuais, ensina a criança o que ela tem que fazer, porque quando ela for mais velha, ela não vai fazer besteira. E é isso que acontece muito. Porque, às vezes, eu vejo pais querer debater com professores dizendo o seguinte, você tem que educar o meu filho. O professor não educa. O professor, ele leciona. A educação vem do berço. Na verdade, assim, a escolarização é a função do Do professor. professor, claro. A educação é base familiar. Exatamente. Né? Então, infelizmente, tem muitos pais que acham que a obrigação do professor é educar o filho. Não. Não é educar, ele vai lecionar, ele vai ensinar a matéria, ele vai fazer as provas, mas o dia a dia da criança tem que ser através da orientação dos seus pais. E eu costumo até falar para as pessoas que se hoje eu sou o homem que sou, marido de uma só mulher, pai de um filho maravilhoso e homem de Deus que procura propagar o evangelho, foi tudo graças aos ensinamentos que eu tive dentro da igreja. Porque eu fui passando por fases. A Igreja Universal é interessante porque ela criou várias ramificações. Você vê, tem o trabalho que fazemos diretamente com as crianças,
com os pré-adolescentes, através da Força Teen, com a juventude, através da Força Jovem. Depois, com a maturidade, chegam ao trabalho do evangelismo, e assim vai. Aí começamos, no evangelismo, a fazer várias ramificações. Depressão tem cura, porque hoje em dia muitas pessoas têm sofrido com... Pode-se dizer que é um dos males deste século, a depressão. Então, hoje a igreja ela tem uma ramificação voltada para as pessoas depressivas. Ela faz um trabalho para as pessoas que passam por problemas familiares, enfim, são Casais muitas coisas também, com casais, casais, né? inclusive nós temos a Escola do terapia do amor, amor, a né? Muito escola do legal. amor. Então, eu não tive essa oportunidade que hoje a população em geral está tendo, mas graças ao, como eu posso até dizer, ao amadurecimento. Ah, se eu tivesse, Tibe, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com os meus 15, 16 anos, eu tenho certeza que eu teria feito muito mais. Diz assim, né? Que a gente quer crescer e quando a gente cresce quer voltar no tempo, não dá mais, não dá mais. Ô Sérgio, que trajetória linda, maravilhosa, assim, eu fico muito lisonjeado de poder estar aqui junto com você e saber que essa história tem mais de 3 décadas, né? Sim, Aí sim. com a Igreja Universal. E com essa experiência e também eu gostaria de agora colocar aqui uma pimentinha na conversa. Pois não. Existe uma falácia por aí que política, religião, futebol e relacionamento não se discute. Como que é a sua visão sobre Olha, isso? a pessoa que pensa dessa forma, ela está 100% desinformada. Ela não tem noção do que ela está falando. Sabe por quê, Tibe? Porque ainda que a pessoa ela diga assim, mas espera aí, religião e política não dá certo. Quem falou que não? Nós tivemos um curso agora que fizemos na sexta-feira. Foi sexta-feira, né? Foi sexta, né? Nós fizemos na sexta-feira passada um curso de comunicação, porque você vê que o que é o Partido Republicanos, né? O Republicanos é um partido... Eu digo que é um partido diferenciado, embora eu sei que nós vamos falar um pouco mais sobre a política lá na frente, é um partido diferenciado. Por quê? Porque as pessoas, elas, a princípio, criticaram muito, porque eles falam assim, mas é o Partido da Universal. Não, não é o Partido da Universal. É um partido que é laico, é um partido aberto a todos. Mas, querendo ou não, a essência da palavra de Deus é importantíssima. Por quê? Porque nós pegamos os meados da história e nós vemos que muitas pessoas que, aos olhos do ser humano, eram protestantes naquela época, são aquelas pessoas que procuraram valorizar a importância da palavra. Você vê, a Constituição brasileira, ela, no princípio, foi determinado que não poderia se falar sobre religião. E aí os próprios padres, os padres evangelistas, eles disseram, não pode ser assim. Não pode ser desse jeito. Nós temos que abrir. Temos que abrir o espaço, por quê? Porque a palavra de Deus tem que chegar também às pessoas. Não é só a pessoa ter que seguir a lei e tem que ser aquilo. Não, a pessoa ela tem que entender que ela tem direito, embora que ela tenha deveres, né? Eu me lembro, Tibe, que a minha primeira lei que eu consegui aprovar como vereador em Campo Grande ainda, foi justamente essa, a inclusão, né, como matéria transversal na época, do Estatuto da Criança e do Adolescente na escola. E eu batia muito nessa tecla que dizia assim, olha, a criança ela tem que entender que ela tem direito. Infelizmente, a mídia em si, ela fala, criança tem direito, mas ela tem que entender que ela tem obrigação, ela tem deveres. Então, às vezes, a pessoa, ela olha muitas vezes o seu lado pessoal, mas ela se esquece que ela tem que respeitar o seu próximo e valorizar a proximidade da pessoa, né? Então, foi justamente isso que nós começamos a entender. Então, quando se fala de comunicação, nós estamos falando sobre abertura de portas para as pessoas conhecerem justamente a verdade. E para se fazer isso, tem que ter lei. Não adianta. Tem que haver a lei. Então,
política e religião se misturam, e muito bem. É claro, no devido momento, na hora certa de se fazer. Então, por exemplo, nós acordamos, quando acordamos, depois que fazemos o que temos que fazer, nós vamos para a mesa, nós não vamos almoçar, nós vamos tomar o nosso café da manhã. Então, aquele momento é sagrado, é o meu café. Eu não vou comer um arroz e feijão. Arroz e feijão deixo para comer na hora do almoço. Então, nós seguimos uma regra, tanto na nossa família, quanto também no nosso dia a dia. Então, a mesma coisa é quando nós falamos sobre a pessoa, ela entender. Então, peraí, política, a religião está aqui, e assim vai. A pessoa tem que entender que para tudo tem o seu tempo. É muito interessante, você falou, olha, sinergia, o papo é bem legal, porque você falou de Constituição, né? Por incrível que pareça, hoje eu vinha saindo de casa e eu peguei aqui, olha, a Constituição Federativa Brasileira. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está em casa. Você quer dialogar sobre política, mas eu pergunto, você já leu a Constituição Federativa Brasileira? Porque assim, para que você possa se expressar, emitir a sua opinião, você tem que ter pelo menos a base, o conhecimento. E é isso que nós fazemos nos meios de comunicação. Claro, eu não sei tudo de lei, mas a Constituição ela é a base que rege, a sua carta magna que rege o país. Aí você quer dialogar política sem conhecer as leis, aí você se torna o quê? Um axiologista. E aí eu separei aqui um trechinho, até para você comentar. Eu não sei se você que está em casa aí, Ô, Lucas, quantas vezes você leu essa Constituição na escola? Quantas vezes? Olha aí, tá vendo? É a chamada falta da famosa educação moral e cívica. Acabou, não tem mais essa matéria nas escolas. Não tem mais. Não tem mais. E aí eu estava vendo aqui, né, diz aqui, você falou dos princípios fundamentais, Sim. que diz assim, a República Federativa Brasileira, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e de Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade de pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Está aqui, ó, do que nós acabamos de falar. E o mais importante, aqui no parágrafo único, diz assim: todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. E assim, consecutivamente, vai, leia a Constituição. E essa pergunta que eu vou fazer aqui agora. O senhor está exercendo agora o papel como vereador. Isso. E, antes de mais nada, o senhor tem uma história, uma trajetória. Né? Também vamos falar aqui um pouquinho sobre a sua trajetória na comunicação. Mas como é que o senhor enxerga hoje as pessoas? O senhor falou que não temos mais educação moral e cívica, não temos mais o SPB, Organizações Sociais Políticas e Brasileiras. Ou seja, a gente tem um monte de gente achando e não tendo certeza de nada. Por incrível que pareça, o achismo é complicado, né? Porque a pessoa ela acha, só que ela acha de uma forma totalmente errada e muitas vezes equivocadas, né? E eu sinto realmente falta disso, porque as nossas crianças, elas sofrem bastante por conta disso, por desconhecer, né? Quando a gente fala que às vezes a pessoa ela sofre por não conhecer a palavra de Deus, realmente é isso. Ela tem sofrido por desconhecer do Deus que ela pode servir. E da mesma forma é a nossa Constituição. A pessoa ela desconhece, ela vai no achismo porque, o senhor me perdoe, mas parece piolho, né? Ela quer andar de acordo com a cabeça dos outros. É como se ela não tivesse uma opinião para si. E, infelizmente, muitas pessoas no nosso Brasil são influenciadas. Para você ter ideia, às vezes a pessoa fala assim, mas igreja e religião... igreja, religião e política não se misturam. Não. O que nós mais temos debatido e brigado muito, principalmente os parlamentares evangélicos, o absurdo em que não podemos mais ler a Bíblia no momento da sessão. O presidente da casa, ele não pode invocar a proteção de Deus. Onde já se viu isso? Entendeu como que é? Então, da mesma forma que eu acho um absurdo,
Tem aquelas pessoas que, infelizmente, são influenciadas, falam assim, não, isso não é absurdo, não. A pessoa ela tem que entender que o Estado é laico. Sim, é laico, mas eu não posso invocar Deus. Eu sou proibido de falar do meu Deus, mas o outro pode falar do Deus dela. Então, realmente, são debates que, às vezes, a pessoa fala, religião e política não se misturam. É para ela cortar o assunto. Não, não. Eu acho que, infelizmente, poucas pessoas têm procurado dialogar. Porque da mesma forma, Tibi, que você está me dando essa oportunidade através desse meio de comunicação para mostrar para as pessoas o que pode ser feito, o que fazemos ou o que fizemos, são poucos aqueles que abrem um espaço como esse. E, infelizmente, pelo poderio econômico, nós sabemos que durante muitos anos tudo se fechava em cima da mídia televisiva. Eu me recordo que quando eu saí daqui de São Paulo, fiquei 25 anos fora do estado de São Paulo, por isso que às vezes a pessoa pensa que eu sou carioca, né? Então, nesses 25 anos que eu fiquei fora de São Paulo, eu me lembro que a direção da igreja virou para mim e falou assim, Sérgio, você agora vai pegar a sua mala, você, sua esposa, e vão viajar lá para o Rio Grande do Norte. Lá vocês vão fazer a obra. Tá bom. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Como é Rio Grande do Norte? Para quem estava em São Paulo. Vamos tentar entender. Aí eu ficava imaginando o que a famosa nos mostrava do Nordeste. Mostrava miséria, mostrava seca, mostrava dificuldade para viver e assim por diante. Aí eu olhei assim e falei assim, meu Deus do céu, para onde o Senhor me mandou? Não tem nada. Não tem nada lá. Então vou lá, vamos ver como é que vai ser. Eu confesso a você, Tibi, por favor, não ria. Mas eu me lembro que eu falei assim, rapaz, eu nunca vou ver mais Coca-Cola na minha vida. Aí você imagina o que eu fiz. Tomei 2 litros de Coca-Cola, mas eu vou tomar pela última vez na minha vida. Mas olha, eu me surpreendi. Porque quando eu cheguei em Natal, na época, isso há quase, posso dizer que 30 anos atrás, a cidade que tinha o maior número de carros importados em porcentagem era lá. Eu falei, cadê a miséria? Cadê a pobreza? Aí eu fui começar a entender como era a miséria, como era a pobreza. Eu não vou dizer que não existe. Claro, existe. O assistencialismo lá, a gente sabe que é muito alto. Mas vim me falar que lá é um deserto, desculpa. Isso eu estou me referindo a 30 anos atrás. Imagine como hoje estão estas capitais, porque eu cheguei em Natal, aí fui conhecendo as demais cidades lá do Nordeste. E não é tudo aquilo que falam, não. Tem o lado da dificuldade? Tem. Como aqui em São Paulo nós temos, aqui em Osasco nós temos, né? Tem todo lugar? Tem, existe. Mas quando a gente vê que existe possibilidade de se vencer, então a pessoa vence. Incrível. É verdade. O senhor também foi diretor da Ativa FM. O senhor falou, eu vi aqui a Ativa FM, eu vou contar uma história para o senhor também. Eu fui um dos primeiros comunicadores aqui da cidade a ter uma rádio indoor dentro de um shopping. E o nome era Rádio Ativa. Oh. E aí eu me identifiquei aqui porque o senhor coloca aqui, foi diretor-geral da rádio AM/FM, né, teve também contato direto com a população de Campo Grande. E que lições o senhor tirou de tudo isso aí, desse meio de comunicação com as pessoas, a vivência? O que te impactou? Olha, a comunicação, ela é fundamental para todos nós. Não existe nada melhor do que a comunicação. E o radialista, a minha profissão é radialista, né? Então, o radialista, ele tem nas suas mãos um poderio muito grande, desde que ele saiba o que está fazendo. Por isso que quando foi dito sobre o regularizar a internet, assim por diante, é que, infelizmente, muitas pessoas não usam para o bem. Infelizmente. Nós vemos que muitas pessoas ainda existem a maldade dentro delas. Infelizmente. E, por incrível que pareça, por um lado,
Eu sou a favor, por outro lado, também eu sou contra, desde que se haja uma comunicação, um debate, um diálogo. Porque não adianta também nós queremos fazer a pessoa ela receber algo por goela abaixo. Eu preciso que se ouça. Porque, às vezes, o parlamentar ele quer fazer uma lei, mas antes dele fazer essa lei, ele tem que entender que essa lei sendo aprovada, nós vamos ser obrigados a segui-la. Até que lá na frente alguém consiga fazer uma manipulação para mudar essa lei. Mas até então, nós vamos ter que seguir essa lei. Então, antes de eu fazer uma lei, eu preciso de analisar, eu preciso de ver, eu preciso de ouvir, eu preciso de, sabe, procurar. Não é só colher assinaturas, mas eu preciso de que as pessoas entendam o porquê de eu querer fazer uma regularização. Eu preciso que as pessoas entendam o porquê de eu querer fazer algo para mudar uma situação. O poder do parlamentar é muito grande, porque a gente sabe que eles unidos eles conseguem aprovar várias coisas, seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia Legislativa ou então numa Câmara Municipal. Eles unidos, eles conseguem fazer muitas coisas. E é que, infelizmente, acontece, tanto na vida do cidadão como dos parlamentares, o seguinte: do mesmo jeito que existem bons médicos, existem péssimos médicos. Bons professores, péssimos professores. E, infelizmente, bons políticos, mas péssimos políticos, infelizmente. Ah, mas aí, ô Sérgio, me diz aí, esse negócio de corrupção e tal, infelizmente acontece. Mas tudo depende de como é que está a cabeça da pessoa. Ou eu penso em mim, ou eu penso no meu próximo. É que, infelizmente, muitos pensam em si. Nós não. Nós procuramos pensar no próximo. Então, quando eu disse ainda há pouco sobre o maravilhoso trabalho que o Partido Republicano ele faz, é que ele sabe usar o recurso do fundo partidário de fato. O que o Republicanos fez? Ele criou a Fundação Republicana. A Fundação Republicana é um órgão à parte do partido que procura fazer um trabalho com o recurso que vem do fundo partidário que é destinado para ela. Aí o que a Fundação fez? Poxa vida, vamos dar oportunidade para as pessoas. Vamos, no âmbito da lei, abrir uma faculdade. A Fundação Republicanas criou uma faculdade. Me mostra para mim, Tibi, qual partido político tem uma faculdade? O Republicanos tem. Você entendeu? E essa faculdade, ela abrange vários assuntos. Política para as mulheres, até porque o nosso presidente ele fala, né? O lugar de mulher não é na cozinha, é na política. A mulher tem que ter a sua voz também. Política para os jovens, política para os idosos, porque hoje em dia, infelizmente, eu vou até pegar o celular aqui, ó. Você sabe que poucos que têm uma idade acima dos 60 sabem manipular isso aqui. Exatamente. Sabem mexer com isso. Eu digo para você por quê? Porque muitas das vezes o parlamentar, ou então o cidadão brasileiro, ele está pensando no momento. Mas espera aí, e aqueles que no passado, eles nos ajudaram também? Mostraram a realidade do nosso dia a dia. Pois é, parece que eles estão esquecidos, né? Eles se esquecem que o vovô, a vovó tem que saber mexer no celular. Exatamente. Eu digo isso porque vai chegar um momento que a nossa votação, os votos, porque aqui no Brasil é obrigatório, ainda que em muitos países não seja. Nos Estados Unidos, por exemplo, o voto não é obrigatório, mas você vê criança pedindo voto, né? Aqui não pode fazer isso. Então, vamos votar por aqui. Futuramente vai ser pelo celular. Eu não duvido, não. E o senhor acredita nas urnas eletrônicas? Acredito. Acredita? Acredito. É difícil de haver fraude, eu não vou mentir para você, não. Porque o que acontece? A pessoa vem falar que é manipulado, eles entregam a zerésima na porta. Então não tem como a pessoa querer debater. Poxa, se o Sérgio teve ali naquela sessão 100 votos,
vai chegar lá no momento em que eles forem fazer a zerésima, os 100 votos vão estar lá. E eles têm que retirar o disquete, né, na época. Hoje acho que deve ser o Hoje é pendrive, chip, né, aí o pronto. chip, tá? Aí pronto. Então, eles têm que tirar e aquilo ali é inviolável. Só pode ser aberto lá dentro. Então, não tem como. E por mais que fale assim, não, mas tem como manipular assim. Não tem, porque a zerésima está colada na parede. É só você colocar um do lado do outro, realmente. Houve o avanço tecnológico, né? Então, hoje você não precisa mais de uma carteira profissional. E, pô, eu vou falar para você, eu tive 3 carteiras. Né? Então, eu acredito que futuramente, nas eleições, vai acontecer isso que você está falando. Espero. Porque, não, mas é claro, chega um momento em que cada um de nós podemos, como eu disse, não através da influência, mas através do diálogo. Então, através do diálogo, fazer com que isso venha a acontecer. E aí, como eu disse, a união dos parlamentares, principalmente porque essa ação vai ter que ser por parte dos deputados federais, dos senadores, então, através do Congresso, eles podem se unir para fazer isso. Você entendeu? Por falar nisso, Mas o senhor ocupou futuramente aqui pode cargos se ter. estratégicos na gestão pública, eu estou vendo aqui, né? A Secretaria Municipal de Relações Institucionais, viajou bastante, hein? Tem também aqui, foi Campo Grande? Campo Grande. Campo Grande, tá? Também foi assessor parlamentar da Casa Civil de São Paulo, então entende bem o que a gente está falando. E também enfrentou aí desafios marcantes nessa função. Conta pra gente como é que foi essa experiência aí nessa gestão toda estratégica. Então, o que acontece? Como você bem sabe, nós não nascemos sabendo. Nós aprendemos com o tempo, né? E eu me recordo que em Campo Grande, o cargo que eu acabei recebendo foi um cargo interessante. A princípio, como acontece em muitas situações, foi só para cumprir obrigação de prefeito. Em outras palavras, olha, eu vou colocar você aí por causa do cargo, tal. Aí você vê aí o que você faz. Eu falei assim, peraí, então vou fazer meu papel de realmente relação institucional. Porque a pessoa, quando ela está na política, ela tem que entender que ela vai ter que também correr atrás, ela vai ter que aprender. Né? Por isso que hoje somos formados em gestão, né? Justamente por isso. Para a pessoa entender que o cargo que ela ocupa não é um cargo somente por se estar recebendo um salário, como acontecia muitas vezes, né? Você sabe disso. Mas é um cargo estratégico. E eu me recordo que eu chegava, né, em Campo Grande, o pessoal conhecia o Sérgio Fontelas como Pastor Sérgio. Então, eu me lembro que uma vez o prefeito ele foi fazer um trabalho com os demais prefeitos do estado de Mato Grosso do Sul, e eu, como recepcionista, né, falei, o que eu vou falar com eles aqui? Aí eu pegava o meu cartão, Sérgio Fontelas, está aqui o meu cartão, tá? Eu pegava, botava no bolso. Mas nenhum. Dava o meu cartão, ia lá, botava no bolso. Falei, eu não quero só cartão no bolso. Eu preciso conversar com esses prefeitos. E eu me recordo que eu cheguei e falei assim para um prefeito, prefeito, posso falar uma coisa para o senhor? Pois não. O senhor sabia que o senhor viaja daqui de Campo Grande, que na época era o único local onde tinha aeroporto, né? O senhor viaja daqui de Campo Grande para Brasília. O senhor chega em Brasília, o senhor não sabe o que o senhor vai fazer? Não, eu vou lá à busca de recursos. Como? Que jeito? O senhor sabe? É o maior problema que acontece na maior parte dos executivos. Eles vão com um pires na mão, batendo de porta em porta, pedindo para ajudar o município dele. Mas espera aí, e o trabalho estratégico? Aí eu virei assim para ele e falei assim, prefeito, o senhor sabia que tem recurso oriundo da União, que está voltando para a União por falta de um critério técnico? Aí ele, explica para mim. Aí eu comecei a explicar para ele como é que funcionava o sistema do governo. Aí ele, eu não sabia. Pois é, a sua assessoria, então, ela está totalmente equivocada. Então, o senhor tem que colocar pessoas qualificadas, porque o senhor tem que trazer recursos para a sua cidade. O senhor tem que trazer recursos para o seu município para poder resolver o problema de saúde,
o problema de infraestrutura. E eu fui conversando com ele. Ele, poxa vida, é isso mesmo. E aí a gente vai conversando. Infelizmente, muitas pessoas, quando elas entram na política, elas são totalmente despreparadas, porque elas não sabem o poder que elas têm nas suas mãos, né? E assim foi. Aí, quando eu vim para São Paulo, aí, para mim, foi tudo novidade. Falei, bom, então agora eu estou num estado grande, que, diga-se de passagem, é um país, né? Eu me recordo muito bem que o meu professor antigo de educação moral e cívica, ele falava assim para nós alunos, na época, se São Paulo hoje fosse um país, o restante do Brasil seria um Nordeste. Aí eu ficava pensando, pô, mas por que o professor está falando isso? É porque a maior parte das riquezas está no estado de São Paulo. Por mais que falem do Sul, por mais que digam, o Nordeste, não, pode ter certeza. Se não fosse São Paulo, o Brasil não seria o que seria. O que é, no caso. Aí eu ficava pensando, poxa vida, rapaz. Aí, quer dizer, o aluno, ele vai... A gente costuma falar, na época de criança, não sei se você se lembra, Tibe, o mundo de Bob, né? Sim. Começa a confabular. Pô. E realmente é isso. Sérgio, nós temos mais alguns minutinhos, eu vou acelerar aqui para a gente dar aquele ampassão, mas vamos chegar em Osasco, né? Agora certo. Estamos na cidade de Osasco. O senhor foi eleito aqui com quantos votos? Foram com 4.207 votos, se eu não me engano. Campanha e mandato é a mesma coisa? Não, não é. É totalmente diferente. A campanha você tem uma expectativa de vitória. Por mais que a pessoa fale, esse aí já ganhou. Não, não ganhou. Esse aí ele tem que fazer o seu trabalho. Ele tem que correr atrás. No entanto, quando eu cheguei aqui, as pessoas até falam assim, mas é por causa da tua igreja. Não é por causa da minha igreja. Eu estou dizendo que nós tivemos que fazer campanha. Nós tivemos que mostrar que nós éramos aptos para receber o voto do cidadão. Porque é muito fácil eu falar assim para o Tibe, vota em mim. Ao Tibe, tá bom, voto em você porque eu conheço você, porque eu sou seu amigo. Mas se o Tibe nunca me viu Perdão, bati aqui no microfone. Perdão. Não, tranquilo. Mas o Tibe nunca me viu na vida. Como é que o Tibe vai ver em mim uma pessoa de confiança? Eu falo assim, olha, então eu tenho que mostrar para as pessoas que eu tenho qualificação. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou entrando numa disputa política, numa disputa eleitoral por ser um mero candidato. Não. Eu sei o que eu estou fazendo. Até porque a experiência que eu obtive nesses 10 anos que eu estive à frente do Partido Republicanos, então eu digo, não foi à toa que de 2 deputados, hoje nós temos 8 na Assembleia Legislativa. Não foi à toa que em 2014 o Republicano chegou a bater o recorde de 8 deputados federais eleitos. Não foi à toa. Então, nós fomos observando, porque eu aprendi com o meu presidente o seguinte, Marcos Pereira, ele foi muito fundamental no crescimento do partido hoje, dele ter chegado aonde ele está, no patamar que ele está. Então, eu me lembro que Marcos Pereira ele falava assim para mim assim, Sérgio, nós temos que entender que a estratégia política não é num estalar de dedo. A estratégia política ela tem que ser feita com o pé no chão, da seguinte forma, com projetos futuros, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo e a longuíssimo prazo. Escuta o que eu estou falando para você agora. O Republicanos vai ter a capacidade de eleger um presidente da República. Mas por quê? Porque nós já estamos trabalhando há tempos. Só temos 20 anos apenas. Inclusive, eu te convido, se você puder ir, lá em Brasília, no aniversário de 20 anos do Republicanos. Mas, Lucas, estamos convidados, ó. Vamos para Entendeu? Brasília. Só temos 20 anos de existência. Em 20 anos, o Republicanos fez o que muitos partidos antigos não fizeram. Mas por quê? Porque nós estamos levando a política a sério. Nós não estamos trabalhando pensando em nós. Nós estamos trabalhando pensando no povo. E com isso, nós acabamos agregando pessoas que acreditam nesse projeto, que começam a entender que nós não estamos aqui para uma aventura.
Nós estamos aqui por um objetivo. E o objetivo é esse, Tibe, é de fazer com que o ser humano ele chegue a um potencial em que ele, tendo o poder nas suas mãos, ele não vai fazer besteira. Ele vai fazer o que é certo. Eu fico imaginando aqui, Sérgio, que nós podíamos ter várias pílulas aqui falando sobre a questão política para as pessoas. Agora, dentro de uma timeline, né, nós estamos aí para mais de 100 dias do seu mandato. Certo. Resumidamente aí, fale para a gente o que você conseguiu aprovar, como é que é a relação com seus pares aí na Câmara Municipal. Eu aprendi uma coisa interessante, né? Eu vou ser sincero contigo, Tibe. Não precisa de fazer muita lei. Lei existe de monte. O que nós precisamos é de cumprir as leis existentes. Eu não digo leis absurdas, mas de fazer as pessoas entender, por exemplo, a importância delas obedecerem às leis. Então, não é lei que vai resolver o problema. É a pessoa entender que o trabalho massificado na mente do ser humano é o que vai fazer a diferença. Por exemplo, tem um projeto que nós entramos na casa, agora ele está em tramitação. Eu fiz questão que tramitasse em todas as comissões. Inclusive, nós fazemos parte da Comissão de Justiça, então muitos projetos passam nas nossas mãos. E esse projeto é interessante. Simples, foi uma pessoa que é ligada à prefeitura, passou para nós, inclusive eu até agradeço pela ideia, e ele disse assim para mim assim, olha, o senhor reparou que hoje em dia as pessoas que têm mais idades, elas começam a sofrer com aquele problema do Alzheimer, né? E esse mal do Alzheimer, ele abrange muitos cidadãos. E às vezes a pessoa ela para no meio da rua, no calçadão de Osasco, e ela não sabe o que fazer. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, do mesmo jeito que os autistas, eles carregam um cordãozinho mostrando que são autistas, por que não fazer um trabalho com aqueles que têm Alzheimer? Para pelo menos mostrar o nome da pessoa, vai estar pendurada no pescoço, para pelo menos mostrar o nome dela, aonde ela mora, o ônibus que ela tem que pegar, uma coisinha simples. Mas se poder fazer isso, principalmente, não só com as pessoas que têm Alzheimer, mas com aquelas pessoas que cuidam das pessoas que têm Alzheimer, eu tenho certeza que não vai ter tanta dor de cabeça como está tendo hoje em dia. É um projetinho simples, mas eu acho que é de grande valia, né? Eu vejo, na verdade, que é de grande valia para as pessoas que têm mais idade, acima dos seus 60 anos. É quando começa a ter aquele problema do chamado esquecimento. Às vezes a pessoa ela esquece, né? E você sabe como que é. Eu vi um vídeo muito interessante de uma mulher, né, que com a sua mãe, né, e a mãe tinha o Alzheimer, e ela ensinava como cuidar, né, muitas vezes não contrariar, né, é muito interessante. Existem também, assim, hoje, eu creio que nós carecemos hoje de filtrarmos as informações, porque é excesso. E muitas coisas vêm para o bem, como vêm para o mal. Por exemplo, o senhor falou dessa lei, né? Hoje eu vejo o pessoal com transtorno de espectro autista, né? Na loja onde eu trabalho, onde eu faço a comunicação, a gente vê, e é lei, né? A lei 13.466 em São Paulo, que diz que os caixas devem ser prioritários para idosos com 60 anos ou mais, gestantes, mães com crianças de colo, PCDs e também as pessoas com transtorno de espectro autista. Eu vejo interessante, eu vejo as mães com as crianças e as crianças. Então, quando você já bate o olho, você já identifica. Eu achei muito interessante essa ideia. Espero que você leve para frente. E qual mais? E tem uma outra ideia em cima das pessoas com aspectos autistas que acontece muito. Nós, sexta-feira agora, fizemos uma homenagem para as mulheres em destaque aqui em Osasco. E, coincidentemente, na nossa frente tinha uma menininha, né, com um pai do lado, não sei se era pai, se era tio, não sei o que era, e a menina não parava. Aí ela estava usando um prendedorzinho de cabelo, mostrando que ela é autista. Então, quando a pessoa ela já sabe o que é o aspecto autista, então ela já recua. E eu tenho falado muito sobre essa questão, por quê? Porque tem muitas pessoas que trabalham com o público e não têm
infelizmente, não tem a noção do que é o aspecto, né, autista. E, às vezes, ela fica nervosa, ela não sabe porque a criança está nervosa, a criança está daquele jeito, a pessoa, o que eu vou fazer? Então, ela tem que saber o como atender uma mãe como essa, porque a mãe vai estar estressada, a criança está estressada. Pô, se eu trouxer mais estresse, vou ter problema. Então, eu preciso que me ajude nesse ponto. Então, seria interessante que os funcionários começassem a ter as suas orientações no seu local de trabalho para poder atender pessoas com esses tipos de problemas. Então, é dessa forma, através da harmonia, para as pessoas poderem entender. Inclusive começando o exercício até pela Casa de Leis, né? Sim, sim, Eu sou uma pessoa que acompanho muito, né? Eu tenho ali, posso dizer para o senhor que eu já sou pós-graduado ali naquela Câmara Municipal, né? E hoje nós temos aí já a próxima Câmara que, né, será inaugurada. Há a possibilidade de ser esse ano ainda, né? Como diz o atual presidente, mas assim, eu vejo dentro da Casa de Leis ali, quando eu estou, o senhor sabe, sou uma pessoa que eu faço a crítica construtiva, sim. né? E ali eu já comentei a questão da acessibilidade, o próprio pessoal da imprensa, né? Muitas vezes nós temos ali um cantinho, falta de uso da questão da Cantinho? Você internet. tem um espaçozinho horrível ali. Então, muitas vezes a gente quer fazer o trabalho. Uma das coisas que eu gostaria, ao término, por exemplo, da apresentação da sessão ordinária e da ordem do dia, a gente quer conversar com o vereador, não consegue. É verdade. Por quê? De repente, vereador, o senhor defendeu aí tal projeto, mas o povo quer ouvir. Sim. Inclusive, Sérgio, eu creio que você seja uma pessoa apta até a cobrança ao vivo aqui, pessoal. Uma cobrança é o seguinte: no regimento interno da Casa de Leis, nós temos a tribuna livre. Eu gosto muito, eu ando bem paramentado aqui, ó. Tá aqui, gente, ó, o regimento interno, tá, da Câmara Municipal. Ela diz o uso da tribuna livre todas as primeiras terças-feiras do mês e todas as terceiras terças-feiras do mês. 60 minutos é liberado para que associações, pessoas, né, que representam a sociedade civil possam ter voz e vez. E aquele detalhe, eu não sei, o senhor está há quanto tempo já? Aqui na cidade? Não, na cidade vamos fazer 2 anos. O senhor já tinha ouvido falar? Já chegou, tinha visto falar dessa questão da tribuna livre? Não, dessa daí não. Dessa então, não. Eu gostaria, eu vou até encaminhar, porque eu enviei um protocolo digital e também formal, certo. E até agora eu não obtive uma resposta. E a tribuna livre é regimental. Não tem que aprovar por lei, você acabou de falar. Não ter que passar por um crivo de aprovação. É um regimento interno da casa. É regimento. Então, acontece assim, é uso. Então, eu gostaria até que o senhor nos representasse lá, inclusive até tem o ofício, vou encaminhar para o senhor. Eu faço questão. Porque assim, a tribuna livre é a oportunidade que o senhor acabou de falar, casa do povo. Sim. E eu defendo isso. Eu sou tido muitas vezes ali com os vereadores, né? Falou assim, poxa, esse cara, ele é protagonista, ele é atuante, mas eu procuro ter a informação. E dessa vez, eu fiz como tem que fazer. Né? Fui lá, protocolei, né? E eu não estou... Está seguindo os trâmites. Não estou pedindo, eu estou exigindo o direito de usar a tribuna livre. Porque, assim, da mesma forma que o vereador tem o direito de falar quando ele está ali na sessão ordinária e na ordem do dia, entendeu? Nós também, como cidadãos, né, como munícipe da cidade de Osasco, queremos passar o nosso problema do nosso bairro. Claro que tem toda uma regrinha, tudo certinho, podemos seguir. O vereador tem direito à parte também de poder participar. É muito legal. Só que é o seguinte, desde que eu me entendo por gente, se aconteceu, vamos colocar aí, 2 ou 3 vezes foi muito. Entendeu? Olha. Então, eu gostaria, assim, de que o senhor... E é até interessante, Tibe, não te cortando, mas já cortando, é assim que surgem as leis. Exatamente. Como é que eu vou poder fazer uma lei se eu não ouvir? Eu tenho que ouvir o cidadão. Eu acho interessante, sim. É interessante porque... Assim, eu vou conversar com o nosso presidente. Porque, como nós temos hoje, por exemplo, assim, a Constituição Americana, ela tem 20 folhas. É uma das a Constituição Federativa Brasileira é um vade-mecum. E muitas vezes numa linguagem que as pessoas não conseguem entender. Agora, nós temos e não conseguimos usar, então eu gostaria de pedir aqui para o senhor, para que o senhor colocasse em voga, porque vai ser muito legal a participação também da população com vocês ali, porque vocês vão começar a entender. Também falei aqui com o vereador Laércio Mendonça sobre o plantão da autoridade. Eu fui proponente dessa ideia e que, conversando com ele aqui, ele falou, Sandro,
já existe essa possibilidade, mas é interessante, porque eu pergunto para o senhor, no final de semana, ou até mesmo eu quero falar com o Sérgio Fontelas, vereador, como é que eu consigo? Tem que marcar, tem que ir na Câmara, né? Não é chegar assim e entrar, tem que marcar lá com a assessoria, né? Mas, por exemplo, no final de semana eu tenho problemas acontecendo na cidade, eu falo com quem? Tem a liberdade de poder conversar, Não sim. é? Então, eu e o senhor... Normalmente eu passo, nós passamos até mesmo Eu o vi que o senhor tem ali contato do o nosso gabinete, gabinete. Isso, gabinete nós temos o itinerante. gabinete Como é que é isso aí? itinerante. Gostei disso aí. O gabinete itinerante praticamente faz isso que o Tibe gostaria de fazer, de ouvir. Né? E a gente costuma colocar, principalmente aonde eu faço visita, né? Normalmente são nas igrejas. Então eu passo nas igrejas e no momento em que nós encerramos o trabalho da reunião, no caso, encerramos a reunião, aí o gabinete fica à disposição. Aí as pessoas passam lá, opa, peraí, já falei com meu Deus, já ouvi a mensagem do Senhor, mas agora eu preciso que me ouça também. Aí o vereador, que teve o apoio das pessoas que frequentam a igreja, ele coloca à disposição. Mas isso não quer dizer que, se de repente um cidadão está passando ali na porta da igreja, mas o que é isso aí? Aí está aqui o Carlinho, que fala assim, olha, é o gabinete itinerante do vereador. Rapaz, eu tenho um problema para resolver. Pode falar com eles aqui. Na hora. Eu não estou dizendo que eu faço o trabalho exclusivo para a igreja, não. Não é isso, não. O vereador, ele trabalha pelo povo. Ele representa o povo. Eu posso dizer que aqui nós estamos chegando a 1 milhão de habitantes praticamente. Então, são poucos vereadores, são só 21 pessoas, né? 21 pessoas. E quando eu falo isso, é mostrando justamente o quanto que Osasco é grande, muito grande. E aí a pessoa faz a pergunta, né? Mas o senhor é a favor do aumento de cadeiras? Eu sou a favor, porque eu preciso de pessoas que trabalhem pela cidade, desde que façam corretamente. Eu estou seguindo a lei, então não tem o porquê de não dar certo. Mas aí é que eu faço. Eu dou ouvidos ao povo. Não somente aqueles que frequentam a igreja, mas aqueles que passam lá no momento. Por exemplo, semana passada, agora no domingo, nós estivemos de plantão no Munhoz Júnior. E a gente sabe que é uma área que abrange uma certa complexidade, problemas, muitos problemas, ainda que seja divisa com Barueri, mas ali tem muitos problemas, problema de falta d'água, problema na saúde e tal. Então, o que nós pudermos fazer para poder ajudar, vamos fazer. É o meu papel. O não eu já tenho. Eu vou correr atrás do sim. Então, é o que eu sempre faço. Então, o gabinete itinerante, ele trabalha principalmente às quartas, aos domingos, fora da Câmara. Na Câmara, eu fico no gabinete 14. A pessoa tem liberdade de me procurar lá a hora que ela quiser. Ela pode não encontrar o vereador, porque o vereador vai estar rodando em algum lugar. Mas eu tenho assessores competentes, até porque não são qualquer pessoas que trabalham comigo, são pessoas qualificadas, pessoas que nós fizemos uma análise do trabalho delas, o conhecimento de cada uma delas. Então, eu posso muito bem prestar uma assessoria para essas pessoas. Então, as pessoas vão e nos procuram. Eu estou à disposição. Interessante, tá vendo aí, ó? Essa é a forma que você tem de ter voz e ter vez na Câmara Municipal. É claro que é importante procurar também aí no site da Câmara Municipal de Osasco, você tem ali os vereadores, pode conhecer um pouco da história. Essa biografia que nós dialogamos aqui, juntamente com o Sérgio Fontelas, está lá também na biografia dele, tem lá o gabinete, tem tudo certinho. No site da Câmara também as transmissões ao vivo, às terças e quintas-feiras. Para você que não pode ir até a Câmara Municipal, assista, acompanhe, porque lá você tem a pauta, você tem tudo direitinho. Aliás, também sou um dos caras que pegou firme nessa questão do site. Parabéns, pessoal. Tá muito legal o site. Quando vocês se movem, a coisa acontece. Então, tem lá o podcast. O site também agora faz parte da Osasco Rádio Web. Eu tenho uma web rádio, Sérgio, e eu coloquei o site da prefeitura
e o site da Câmara dentro do site osascoradioweb.com.br. Você vê que eu não gosto de Osasco, né? É, Até o nome, dá pra Osasco perceber. Rádio Web, a voz de Osasco para o mundo. A gente tem toda essa indicação, pode acessar lá também, vou deixar na descrição do vídeo. Eu queria agora, Sérgio, olhando ali para a tela da verdade, né, a lente da verdade que nós temos aí, que você deixasse uma mensagem, que você deixasse aí uma mensagem motivacional, alguma coisa legal para as pessoas, porque elas estão carentes, tempos difíceis que nós estamos vivenciando hoje, olhando para a tela da verdade. É verdade. Eu costumo dizer, Tibi, justamente o seguinte, que o trabalho também do vereador é um trabalho vocacional. Ele tem que ter vocação para aquilo que ele está fazendo. Ele não está fazendo aquilo como uma profissão, mas sim como uma vocação. E o nosso desejo é sempre procurar fazer o melhor para o próximo. E quando eu falo melhor, é independente de pauta religiosa. Eu estou falando sobre a saúde, eu estou falando sobre a infraestrutura, eu estou falando sobre moradia, eu estou falando sobre o conselho tutelar. Então, são pautas que nós procuramos seguir e procuramos fazer o melhor. É claro que eu não sou o salvador da pátria, mas pode ter certeza que a minha voz chega até lá. Eu faço o que você, cidadão osasquense, não consegue fazer. E o meu objetivo sempre foi esse. Eu consigo trazer, através dos nossos parlamentares, seja no âmbito federal ou estadual, recursos para o município. Esse é o papel do vereador, de trazer recursos. É que, infelizmente, muitos não sabem disso ainda. Muitos não sabem. O cidadão brasileiro, muitas vezes, ele é carente dessa informação. O vereador, ele pode, sim, pedir recursos para o seu município, para o seu bairro, para o seu local. Pode sim. Então, nós fazemos esse trabalho. Inclusive, Tibi, eu tomo até a liberdade, semana passada nós fizemos até fomos agraciados, né, através do ofício de número 35 do nosso deputado federal e presidente nacional Marcos Pereira, com recursos destinados à saúde de R$ 2 milhões. É pouco para Osasco, sabemos que é, mas é aquela formiguinha, né? Do pouco em pouco a gente consegue alcançar recursos magníficos para poder fazer o melhor para a cidade. Nós vemos isso através do Gerson, nosso prefeito Gerson. Ele tem sido o capitão dessa cidade, ele tem trazido muitos recursos, ele aprendeu muito bem com o Rogério Lins, pode ter certeza disso. Então ele consegue trazer muito através, pelo fato dele ter sido deputado estadual, isso ajudou muito, abrir muitas portas. Pelo fato de eu ter tomado conta do partido por 10 anos, Tibi, eu consigo ter muito diálogo, tanto com deputados federais, com deputados estaduais, sejam ou não do republicanos. Então, fica muito fácil para nós podermos chegar até eles, né? Então, eu sei que tinha que ser breve, né, as palavras, mas o que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. Contem com esse vereador, até porque os votos que vocês depositaram na urna foi para confiar no nosso trabalho. E nós estamos procurando fazer a nossa parte. Com certeza, vocês vão ver resultados positivos. Legal. Ideias e ideais aqui no Espaço 360, Papo com Informação. Você vê que o papo aqui é gostoso, descontraído, né? Todo mundo aqui se expressa. O Sérgio colocou aqui as opiniões, colocou também aqui a sua apresentação do seu mandato, pôde falar um pouquinho da sua história. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Que Deus continue te abençoando, te dando direcionamento, para que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e para que o povo da cidade de Osasco possa contar com um representante que vai dar voz e vez aos munícipes, né, e à nossa cidade. Esse é o Espaço 360, Papo com Informação. Se você quiser sentar aqui com a gente, ó, Blick Vídeo, tá? Blick.vídeo, você pode vir aqui e produzir o seu podcast também. Aliás, convido o excelentíssimo prefeito da cidade de Osasco a vir participar do Espaço 360. Gerson, está aberto aqui para você sentar com a gente também e bater esse papo. Para você que acompanhou e continua acompanhando, curta nas redes sociais. Nós também estamos agora no YouTube, canal oficial, Instagram, Facebook e agora no TikTok também, né? Vamos colocar o programa ao vivo nessas plataformas digitais. Conto com a sua participação e lembre-se, Espaço 360, aqui é papo, aqui é informação. Até o próximo.